Vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Hoje estaremos lendo a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, continuando com a nossa série de estudos sobre agradar a Deus. Esse é o nosso tema central e estamos baseados na palavra de Deus em Hebreus, que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós então estamos anunciando que a nossa missão nessa terra, criada por Deus, fomos criados por Deus, fomos colocados nessa terra de Deus, para Deus. A nossa missão é agradar a Deus nessa terra. Nós vamos observar na palavra, vamos estar estudando, nos aprofundando, vamos estar constatando que servir a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, isso tudo vai nos levar a agradar a Deus. Agradar a Deus, então, é cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. O propósito de Deus ao nos criar. Nós somos de Deus, fomos criados para Deus, por Deus. Então, nós devemos cumprir a missão, o porquê da nossa criação, o para quê. E tudo é para Deus, é para, então, agradarmos a Deus. Quando você chega nesse ponto em que a sua vida é agradável a Deus, Deus se agrada de ti, Deus dá o testemunho de que te recebe como filho, que o agrada, que o serve, que o obedece, que o busca o Espírito Santo para poder obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar em justiça e em retidão nessa terra. Justiça e retidão de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. A base do trono de Deus são justiça e juízo, são a base do trono de Deus. Nós temos que viver fundamentados em justiça, em juízo, em retidão, em temor a Deus, em temor diante da sua palavra. Esta palavra que nos orienta, esta palavra que nos guia, esta palavra que nos ensina. Nós realmente precisamos viver de acordo com a palavra de Deus e ter este firme fundamento na palavra, de guardar esta palavra, de viver esta palavra, de praticar esta palavra. Eu tenho também fundamentado estes estudos na palavra de Deus, na revelação de Deus, de que nós realmente devemos ter a palavra, guardar a palavra e praticar a palavra para agradar a Deus. Praticar a palavra é fazer com que esta palavra se cumpra em nossa vida. Palavra de poder, palavra de vida, palavra de salvação, palavra de graça, de temor, de obediência. É ter a palavra de Deus conosco, praticando. Essa palavra é viva em nossa vida. Ela também se torna viva quando nós testemunhamos, testificamos de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. A grande confirmação, o grande penhor, o grande selo, o selo na realidade da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com o céu, o selo da nossa herança, o penhor da nossa herança, um adiantamento que vem do céu, vem das coisas de Deus, das coisas celestiais, é o Espírito Santo que nos é dado. Você recebe uma parte do céu dizendo, você é herdeiro, e no tempo certo, no dia certo, você tomará posse de toda a herança celestial que Cristo está preparando para você, pois Cristo prometeu
que de tudo aquilo que ele recebesse no céu, na glória do Pai, ele também compartilharia conosco. Nós também estaremos com ele, receberíamos com ele tudo, seríamos co-herdeiros com Cristo. Essa é a promessa da redenção, da salvação. Nós temos a salvação em Cristo, temos a redenção e temos também a herança celestial preparada nos céus para nós em Cristo. E a certeza que somos filhos de Deus e como filhos somos co-herdeiros com Cristo, vem através do batismo com o Espírito Santo. Então também praticar esta palavra, ter essa palavra viva em nós e poder praticar é somente a partir do batismo com o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e que nos leva, nos dá a condição de obedecer a Deus como filhos, de refletirmos em nós a imagem de Cristo, o Filho de Deus, sermos como o Filho de Deus, termos uma vida como a vida de Jesus, realizarmos obras ainda maiores do que Ele realizou. Isso Deus falou comigo, Deus me envolveu, Deus disse, porque eu tenho me agradado de ti, porque eu te escolhi. Então Deus escolhe, Deus falou comigo. Quando eu prego, quando estou aqui trazendo as experiências da palavra de Deus, dos apóstolos, dos profetas, eu falo como alguém que tem vivido esta palavra, que tem praticado esta palavra, que tem recebido o dom espiritual, o dom do Espírito Santo, tem sido envolvido pela nuvem, pela glória de Deus, pela graça de Deus, pela presença de Deus. E eu não falo de algo distante, eu falo de algo que está dentro de mim. O Espírito de Deus habita em mim de verdade, constantemente, e estamos juntos. Ele veio para ficar, ele veio para morar. E esta alegria, esta ministração da palavra, este dom, o conhecimento vem do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo. Não são influências, não vem de especulação, de ideias, não vem da própria habitação do Espírito Santo em nós. É Ele que nos leva a falar, Ele que nos leva a glorificar a Deus, a entender a palavra de Deus. Nos dá aquele dom da sabedoria, os dons espirituais, dom do conhecimento, dom do discernimento de espíritos, dom da ciência, o dom da sabedoria que Daniel recebeu de Deus, porém que o arcanjo Gabriel disse a ele que ele teria que dormir, esperar o momento da sua herança, mas que no final dos tempos Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne, como está em Joel, capítulo 2. Nós vimos o paralelo tremendo entre o que está em Joel e o que está em Daniel. E que Deus, então, através do batismo com o Espírito Santo, que foi cumprido ali no livro de Atos, no dia de Pentecostes, está ali relatado, diz que Deus, então, dá esse derramamento do Espírito Santo, em que Ele dá sonhos, dá visão e dá dons espirituais, dons de sabedoria, e que no final dos tempos nós saberíamos, o Espírito Santo nos revelaria esta verdade que nem Daniel, na sua época, teve discernimento, teve conhecimento, mas Deus disse que nos últimos dias, no batismo com o Espírito Santo, que Jesus receberia do Pai e derramaria sobre nós, através desse dom, nós receberemos então o entendimento, a sabedoria dos céus. Com esse dom, com essa sabedoria, com esse entendimento, nós então aí sim podemos viver uma vida que agrada a Deus, que satisfaz, que Deus dá o testemunho de que realmente o está buscando, está no caminho, teve o encontro
com o caminho estreito, com a porta estreita. Esse caminho que é Cristo, que é a sua palavra, que é a sua revelação, que é o dom espiritual, que é o dom do Espírito Santo, é um relacionamento com Deus, é um relacionamento com o Pai, com o Filho, através do Espírito Santo. Então vamos ver aqui Colossenses, vamos ler, capítulo 1, também a partir do versículo 1, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Então vamos destacar aqui esta parte, quando nós falamos de andar com Deus em retidão, justiça. Nós temos aqui, neste versículo, um resumo dessa vida de justiça, de retidão, e que estão aqui expostos para nós através da fé e do amor, da caridade para com todos os santos, da fé em Cristo Jesus. Nós temos aqui um resumo da vida do cristão. O cristão vive pela fé. O justo viverá pela fé. Não é de qualquer maneira. Não é qualquer um. É aquele que tem a palavra, aquele que deseja, que quer obedecer esta palavra, é aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, e os pratica, e os cumpre. Este é o justo viverá da fé. O que realmente deseja Deus, deseja obedecer a Deus, então ele recebe a palavra de Deus, e ele crê nessa palavra, ele vai obedecer o que Deus fala, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que ainda não esteja ali, mas é a fé, a certeza de coisas que se esperam, através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, recebe-se a palavra, tem-se o propósito de guardar esta palavra pela fé. A fé é o primeiro passo. A fé nos faz entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. É pela fé. Mas para que exista fé, precisa que primeiro tenha a palavra, onde você andará pela fé. A fé na palavra. A fé para obedecer uma palavra de Deus, com coisas que não estão na sua visão. Mas você glorifica a Deus, você crê em Deus, você quer agradar a Deus, você crê que Deus é galardoador dos que o buscam, e você crê que vale a pena servir ao Senhor, e que você tem que obedecer a Deus mais que tudo, acima de tudo. A fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Quando existe fé, é porque já se ouviu a palavra de Deus, então há um desejo forte, acima de tudo, de todo o coração, com toda a alma, todo ser deseja glorificar a Deus acima de tudo. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador da minha vida. Eu sou dele, eu vivo por ele, eu vivo por causa dele, para ele. Eu quero a glória de Deus acima de tudo. Então isso é uma fé. Através desta fé é que você vai praticar esta palavra. Você vai zelar por essa palavra. Você vai buscar, então, praticar esta palavra. Nesse propósito de praticar a palavra de Deus, você vai orar. Vai pedir: Deus, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me dá condição, me dá sabedoria, como fez Salomão, para ser justo, para viver de acordo com a tua palavra.
E Deus já tem preparado essa resposta para quem pedir, para quem buscar, que é o batismo com o Espírito Santo. Então tem que haver o derramamento do Espírito Santo para que esta fé possa se cumprir, possa estar se realizando. Então, ao realizar através do Espírito Santo, não é através da carne, porque a carne é aquela que fracassou lá no jardim do Éden. O diabo mostrou alguma coisa, a serpente falou alguma coisa e o homem e a mulher deram mais atenção ao diabo, porque o diabo mostrou algo para a carne. Então a carne fraca foi seduzida pela serpente, foi enganada pelo pai da mentira, para que eles fizessem alguma coisa e se desviassem da fé, na palavra de Deus, para que não comessem do fruto da árvore da vida. Então a carne foi derrotada, a carne é derrotada. A carne, quem está na carne, não consegue agradar a Deus. Então tem que agora, pela fé, ter fé e ter o dom do Espírito Santo. É Ele que vai te dar a vitória, é Ele que vai te levar a ter autoridade para vencer o diabo, vencer o mal, vencer a mentira, ter discernimento e ter autoridade de Deus, do Espírito Santo de Deus, para cumprir a palavra de Deus. Essa palavra então vai ser cumprida no início. Nós ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Então nós temos aqui repetido que a palavra de Deus nos ensina que pela graça sois salvos. Nós somos salvos por Deus, por meio da fé. É a fé que nos leva, é a fé o primeiro passo, nos leva então a entrarmos na presença de Deus, buscarmos a Deus para praticarmos agora, obedecermos a palavra de Deus, termos agora o ministério da reconciliação com a palavra de Deus, com a obediência a Deus. O homem que caiu lá no jardim do Éden agora tem a oportunidade de se levantar pela fé no Evangelho, em Cristo, na palavra de Deus anunciada por Cristo. Então, pela fé é que nós recebemos a graça salvadora. Esta graça vai nos levar ao amor, à prática das obras da vida que nós deveríamos estar praticando desde o início. Fomos criados para essas boas obras. Já estamos no mundo para agradar a Deus, não para servir ao homem ou ao mundo ou agradar as riquezas do mundo, mas sempre para agradar a Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fomos criados para boas obras. Boas obras são as obras de obediência a Deus, as obras da vontade de Deus. É amar, é viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso Paulo está glorificando a Deus, porque ele está a obra de Deus sendo vista claramente, porque ele vê ali fé e vê caridade, vê o amor em ação por todos os santos. Então Paulo está orando e dando graças a Deus, porque ele está vendo isso. Ele vê fé, com isso ele já disse que vê a graça, e ele vê também as obras. Ele vê amor abundante, rico. Ele vê a riqueza da graça, superabundante graça que vai gerar as obras. Não é pelas obras, mas leva as obras. Versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O Evangelho anuncia essa esperança que está reservada nos céus para nós. Por isso nós vivemos, o justo viverá pela fé, na esperança da herança no céu, que agora o Espírito Santo já nos revela a riqueza que nos espera nos céus, conforme nós acabamos de ler na palavra de Deus. Por causa da esperança que vos está
reservada nos céus. Por isso, a fé nesta palavra, por isso a graça salvadora, por isso vivemos no amor por todos os santos, a realização da obra de Deus. Somos obreiros, somos trabalhadores na seara, seremos conhecidos pelo mundo, pelo amor que temos uns para com os outros. Todos nos conhecem pelos frutos que nós produzimos, pelas obras, frutos espirituais, obras e frutos do amor de Deus, são frutos do Espírito Santo que habita em nós. É por causa dele, é por ele que nós realizamos estas obras. Versículo 6: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aqui nós temos esta palavra resumida para nós, afirmando que através da graça é que nós vamos frutificando, é que vai se espalhando o Evangelho, que já chegou a nós como fruto do serviço da obra de Deus, dos obreiros de Deus, dos mensageiros, dos pregadores, dos que testemunham, dos que ensinam, dos que trabalham, dos que dão fruto, dos que realizam a obra. Nós nunca deveríamos ter imaginado, nenhum momento, que fé é algo antagônico, contrário, que disputa espaço com as obras. Nós deveríamos sempre ter ensinado, pregado, vivido, motivado, exortado, animado a todos a darem muitos frutos. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse que nos escolheu, nos chamou para que nós fôssemos e dessemos muitos frutos, e realizássemos a obra de Deus, que trabalhássemos mais que qualquer outra religião, outro pensamento. O servo de Deus trabalha para Deus, por isso ele é chamado servo de Deus. Ele quer ser servo, quer ser obreiro de valor, quer fazer a obra de Deus, quer fazer tudo o que o Senhor manda, quer fazer corretamente, quer fazer bem feito, quer fazer para a glória de Deus. Entende que ele tem essa missão na terra de agradar a Deus, realizando a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Então, nosso ensino, nosso estudo, nossa motivação sempre deveria andar fortemente levada através de uma palavra de incentivo às boas obras, a realizarmos o melhor para Deus. Parece que apenas o diabo, que é astuto e arma ciladas de mentira, de engano, parece que apenas o diabo é que teria o interesse de que a igreja não produzisse frutos, não trabalhasse para o Senhor, não frutificasse, não levasse o Evangelho a toda a terra, não vivesse constantemente em amor uns pelos outros. Parece que apenas a sutileza da mentira, do engano do diabo é que levaria muitos a serem enganados, iludidos mais uma vez. Nós temos aqui sempre lembrando disso, que o primeiro casal foi enganado, foi iludido, e a história vem trazendo diversos momentos em que o diabo arma suas ciladas, embora a palavra de Deus tenha nos ensinado a não menosprezar as astutas ciladas do diabo, os ardis do diabo, as mentiras do diabo, o pai da mentira, que nós nos revestíssemos de toda a armadura de Deus para vencermos no dia mau, vencermos as setas inflamadas de Satanás. Embora a palavra de Deus tanto tenha alertado, alguns se deixaram iludir, enganar pelo diabo para criar uma religião que ensina a não produzir, a não realizar,
a não fazer a vontade de Deus, a não fazer o bem, a desestimular, a não incentivar, mas desestimular a missão, a obra, realizar a obra de Deus, dar frutos para a glória de Deus. Mas a própria religião se enganou, se deixou iludir, foi levada pelo engano do diabo e hoje cria doutrinas de homens, tradições de homens enganadas, iludidas e por isso quietas, silenciosas, inativas, sem dar fruto para Deus. Mas a renovação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, já vem a nós com uma razão. Nós já logo interpretamos que Deus tem uma obra em nossa vida quando Ele nos batiza com o Espírito Santo. Nós já sabemos que Deus não está realizando esta obra em vão, à toa, mas é realmente para que o trabalho de Deus seja realizado, é para que a obra de Deus seja realizada, é para que nós tenhamos condição, autoridade, poder para, acima de tudo, pregar o Evangelho em todo o mundo e a toda a criatura. Então, realizar a missão que Jesus dá à igreja, de pregar, de anunciar o Evangelho, de viver esta palavra. Como está dizendo aqui Paulo, que esse Evangelho chegou ali em Colosso e ele diz que já está em todo o mundo. Essa é a missão, porque nós tivemos obreiros de valor na igreja primitiva que foram batizados com o Espírito Santo e depois saíram pelo mundo. Eles sabiam que não era à toa, não era para ficar parado, não era por nada que Deus havia dado o Espírito Santo a Jesus para Jesus derramar sobre nós o batismo com o Espírito Santo. Eles sabiam, eles estavam vivendo aquela experiência, por isso eles se dedicaram, saíram realizando a obra de Deus, obedecendo a Deus, pisando na cabeça do diabo. Mas aí vem o diabo lançando setas, lançando engano, lançando mentira para tentar desviar-nos desta obra, desta missão, deste trabalho. Nós temos que envergonhar o diabo, pregando o Evangelho, amando o próximo, fazendo o bem, ajudando o necessitado, falando de Cristo, glorificando a Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus. Nós temos que fazer isso para a glória de Deus. E se alguém vai ficar triste, envergonhado, é o diabo. Mas a glória de Deus vai encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Conforme está aqui na palavra de Deus. Vamos continuar estudando Colossenses capítulo 1, versículo 7, que diz assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, é um trabalhador fiel. Quem ministra, trabalha, serve, é um fiel servo de Deus, porque ele estava ali ensinando, pregando, trabalhando, ajudando, amando, servindo, amando todos os santos, amando todos na igreja, amando a Deus sobre todas as coisas e realizando a obra de Deus. Não podia ficar parado. Não é aqui ainda o nosso descanso. Aqui ainda é lugar de trabalho, é lugar de obra. Nós, para falar de obra, deveríamos falar sempre com esse sorriso nos lábios, com essa alegria. Aqui é lugar de obra, a obra de Deus. A obra de Deus prosperando. A obra de Deus crescendo. A obra de Deus sendo realizada. Senhor da seara, mande mais trabalhadores para a sua seara. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Nós deveríamos orar, como Jesus nos ensinou a orar, para rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Trabalhador realiza a obra. Obra deveria ser uma palavra
linda, rica, como é fé, graça e obras. Cada um no seu lugar, cada um no seu momento. Não começa pela obra, mas leva a obra. Começa pela fé, vem a graça de Deus, vem a salvação e a obra de Deus é realizada neste mundo todo, para a glória de Deus. Versículo 8. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Não vamos pensar que alguma palavra que possa ser retirada da palavra de Deus. É o Espírito Santo inspirando cada palavra. Epáfras, que iniciou a obra, dá um relatório a Paulo da obra ali entre os colossenses. Paulo agora se comunica com eles porque recebeu o testemunho de Epáfras. Foi Epáfras que falou sobre a fé e o amor deles. E ele então diz, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito, a vossa obra. Eu gosto muito dessa tradução, Almeida Corrigida, que usa a palavra caridade. Usa uma palavra que nos transporta a uma visão de ação. O amor em ação, o amor que cuida, o amor que realiza uma obra, o amor que não fica apenas em palavras, não é uma canção, não é uma poesia apenas, é uma ação, é uma atitude, é um agir, é uma obra de amor. E é um amor em ação no Espírito, é através do Espírito Santo, é a obra do Espírito, é a obra do batismo com o Espírito Santo. Não podemos abrir mão desta última palavra. Caridade no Espírito, na revelação, nos dons, como Abel oferece o culto, no Espírito, na revelação, na oração. Deus deu a Abel a direção. O Espírito Santo ajudou Abel a preparar o culto que foi recebido por Deus, que agradou a Deus. Este é o objetivo do ser humano na terra, até mesmo quando realiza um culto, quando marca um culto, tem o dia do culto, a hora do culto, a visão, a revelação, o propósito é que o culto seja agradável a Deus, que tudo que nós venhamos a fazer nesta terra agrade ao nosso Deus em primeiro lugar. Ele é o nosso Pai, Ele que está nos vendo, e nós temos que fazer para Ele, para a glória de Deus, para agradá-lo, para servi-lo. E Ele vai honrar, Ele vai abençoar, como Ele fez no culto de Abel, e não fez no culto de Caim, não recebeu a forma como Caim fez, não foi no Espírito, não foi na revelação, não foi no dom espiritual, foi na carne, foi de qualquer maneira, foi com a sua intenção carnal. A carne não agrada a Deus, quem está na carne não agrada a Deus, mas quem está no Espírito agrada a Deus, porque há comunhão. Deus é Espírito, e o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, conhece a vontade de Deus e nos leva a agradar a Deus, nos leva a cultuar a Deus da forma que agrada a Deus, nos leva a amar o nosso próximo com um amor que agrada a Deus. E Paulo está aqui testificando isso. Caridade no Espírito, caridade na revelação do Espírito, caridade na unção do Espírito, caridade na direção do Espírito sobre como fazer, sobre fazer e dando poder para fazer, para realizar. Somente no Espírito é que a obra de Deus é bem realizada e agrada a Deus. Versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra
e crescendo no conhecimento de Deus. É tudo o que nós temos falado aqui. É o que está na palavra. É o que Paulo está dizendo. É o que o Espírito Santo está falando aqui. Nós vimos Paulo e Timóteo, que são os dois que assumem a autoria desta carta, por isso está no plural, nós também. Paulo e Timóteo estão dizendo que ouviram esse testemunho, fé, graça, obras, amor, caridade no Espírito. Eles se alegraram, a obra de Deus ali estava completa, ali está no caminho certo, ali eles encontraram essa porta estreita, este caminho certo. Então Paulo se anima, vamos orar mais para que eles continuem neste caminho. Então, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Veja bem, aquele que tem a sua palavra e aguarda, então que conhece a sua vontade em primeiro lugar, que tem o conhecimento da sua vontade, conhecer a palavra. Muito bem, isso eles já estão tendo esse conhecimento para andar em justiça, em retidão, pela fé, o justo viverá da fé, então eles já estão tendo esse conhecimento deste caminho, da retidão, da justiça. Em toda sabedoria e inteligência espiritual, dom espiritual, dons do Espírito Santo, conhecimento, revelação, visão, dons de discernimento de espíritos, dom da ciência, dons de saber, dons que aqui Paulo chama de inteligência espiritual. Nós estamos falando que para amar, para obedecer, para realizar a obra, para orar, para exercer o ministério, é preciso ter inteligência espiritual, capacitação espiritual, formação espiritual através do derramamento do Espírito Santo. Inteligência espiritual através do batismo com o Espírito Santo, através do revestimento do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, cheios, ele começa dizendo isso. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios, plenos, superabundante graça, para realizar a obra de Deus. Nós temos uma grande obra pela frente. Iremos realizar, sim, na força do Senhor, através do batismo com o Espírito Santo. Jesus disse à igreja: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Paulo aqui está orando para que os colossenses estivessem cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Por quê? Então, versículo 10. Porque somente com esta inteligência espiritual é que diz a palavra de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Quem sabe a forma de andar é o Espírito Santo. Quem ensina como se deve se portar na casa de Deus, no culto, para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus em espírito e em verdade, é o Espírito Santo. Quem dá sabedoria ao homem, inteligência espiritual para as coisas de Deus, é o Espírito Santo. Para alcançar o objetivo da nossa vida, quem nos dá força, direção, sabedoria, é o Espírito Santo. E como este é o tema do nosso estudo, nós vamos agora enfatizar a continuidade do versículo, que diz assim: agradando-lhe em tudo. Então este é o final, esta é a vontade de Deus, é isso que Deus quer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui Paulo está dando um caminho e ele chega a este ponto e diz: agradando-lhe em tudo. De que forma? Com conhecimento,
dons espirituais, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, para buscar ao Senhor, encontrar ao Senhor, receber a palavra do Senhor, guardar no coração para não pecar contra Ele e pô-la em prática. E ela vai se tornar viva dentro de você através do derramamento do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós que é a resposta, que é a esperança da glória, que é a vitória. É hoje para nós, Jesus que disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas derramarei do Espírito Santo Consolador, Ele estará convosco todos os dias, sempre, como está aqui agora. Porque aí nós vamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Alguém na carne, nós já estudamos aqui, no último estudo, Romanos 8, que ninguém na carne consegue agradar a Deus, mas no Espírito consegue agradar-lhe em tudo. Como eu vou amar? O Espírito Santo ensina. Como eu vou louvar? O Espírito Santo dirige no louvor. Como eu vou adorar a Deus? Vamos adorar em espírito, em verdade. O Espírito Santo vai conduzir a adoração. Como eu vou amar, perdoar o meu irmão? Você vai perdoar o seu irmão, porque o Espírito Santo vai te dar força para você perdoar. Você vai orar pelo que te persegue? Você vai orar com alegria, porque o Espírito Santo vai mover o seu ser, vai te dar alegria agora. Na hora de orar pelo que te persegue, eis o Espírito Santo aqui tomando a sua vida para você falar com Deus, com alegria, e pedir que Deus abençoe, mesmo aquele que te persegue. Então, quem vai dar condição para que, versículo 10, Colossenses capítulo 1, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, é o Espírito Santo, que vai nos ajudar, está conosco. Jesus já derramou, está aqui, habita em nós. Não falamos de uma lembrança, mas falamos junto com Ele. Ele está em nós, Ele habita. Realmente é verdade. Ele está aqui. Ele é a nossa alegria. Esta alegria que não vai mais sair é a alegria da presença, da habitação do Espírito Santo. Essa força é a força do Espírito Santo. Essa nova vida é a vida no Espírito Santo. Ele move a nossa boca, move o nosso sorriso, move a nossa alma. Ele move a nossa alegria. Ele traz esta alegria para dentro de nós. A vida do Espírito Santo, a esperança do Espírito Santo, a visão do Espírito Santo. Ele que conhece, Ele que sabe, Ele que nos dá a palavra de vitória. Ele que nos diz: estou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te ensino, eu te mostro o caminho, eu vou contigo, eu estou contigo. É o Espírito Santo que nos dá a condição para que possamos andar dignamente diante do Senhor. Ele nos faz andar, Ele nos guia, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ele toma nossos pés e nos conduz neste caminho da alegria, da paz, da segurança, por um caminho eterno. Guia-nos, Senhor, por um caminho eterno. E o Espírito Santo está conosco, a promessa se cumpriu. Ele habita em nós, Ele está aqui e Ele fala através de nós. Então, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Por isso, o Espírito Santo tem nos falado, para que nós possamos trazer uma redenção, um reavivamento para a palavra boa obra, para a expressão boa obra, para a palavra obra, para que ela seja pronunciada,
para que ela seja restaurada, para que quando nós formos pegar um versículo como este, ler, nós não fiquemos mais constrangidos e sentindo preciso pular esta palavra boa obra, essa expressão boa obra, porque ela não está de acordo com a doutrina da minha denominação. Nós precisamos vencer isto. Está na palavra de Deus. É o Espírito Santo inspirando a palavra de Deus. Nós temos aqui falado já que nós não podemos descartar nem o i, nem o tio, quanto mais uma expressão formada aqui por duas palavras. Nós vamos pular, frutificando em toda boa obra. Nós estamos ensinando, nós estamos resgatando, redimindo a obra. Nós estamos falando que quando é que Paulo chega a este momento, dizendo, frutificando em toda boa obra, ele está dizendo que pela fé, começou com a fé, pela fé nós chegamos à graça, pela graça sois salvos por meio da fé. Então fomos pela fé, recebemos a graça salvadora para praticar as boas obras, frutificar em toda boa obra. Não partimos da obra, mas chegamos à obra, unimos. Em momento algum, Paulo quis falar mal da obra, quis descartar a obra, quis dizer que nós vamos viver uma vida de serviço a Deus sem obra. Como alguém serve? Como alguém trabalha para Deus? Como alguém é ministro na obra de Deus sem realizar obra? Então, frutificando em toda boa obra, nós destacamos estas expressões de força, de determinação, de exortação. Quando Paulo diz, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, plenos, que haja plenitude do conhecimento, totalmente cheios, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não um pouco, não alguma, não cada um com um pouquinho, mas em toda, todos servindo a Deus, todos em toda a sabedoria. Veja que palavra poderosa de exortação, palavra para que nós realmente tenhamos dedicação a isso, em toda a sabedoria. Veja que palavra de vitória, inteligência espiritual. Você só vai vencer o diabo e os seus anjos, as suas hostes, os seus demônios, com toda a sabedoria de Deus você vai vencer. Então não despreze, não deixe de lado, não queira só um pouquinho. Ore como Paulo orou por toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, não de qualquer maneira, não relaxadamente, não em pouca coisa, agradando-lhe a Deus quando o tempo sobrar, mas em tudo. Ter uma vida realmente que glorifica a Deus só é possível com o Espírito Santo me guiando passo a passo. Todo instante. Ele não me visita eventualmente em alguns momentos da vida. Ele vive comigo. Para que eu possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, durante toda a vida, para sempre. Ele habita aqui para que possa viver uma vida que agrada